Né, nós vamos falar sobre desenvolvimento gestacional. O nosso convidado é o médico cooperado, né, o Dr. Ramon Ribeiro de Jesus. Ele está aqui para tirar nossas dúvidas de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Está ali na telinha, só vocês participarem com a gente. Boa tarde, Ramon. Bem-vindo ao nosso Ver Mais para falar de um assunto tão importante e que deixa as mamãezinhas aí, né, em dúvidas, bastante dúvidas, né? Exatamente. O desenvolvimento da gestação é uma curiosidade, né? A mulher, quando engravida, ela fica sonhando como vai ser o desenvolvimento, como é o bebê, e vai ser legal falar sobre isso. E aí surge bastante dúvidas e preocupações também, né? Então eu queria que você começasse explicando pra gente, Ramon, como que é esse desenvolvimento do bebê e no início da gestação? O início da gestação é o período mais importante do desenvolvimento do bebê, porque quando tem a fecundação, ele ainda é muito pequeno, né? É um amontoado de células. Então, quando a gente faz o ultrassom, às vezes a paciente, a família que vai ver o ultrassom, nem entende direito como é o bebê de tão pequenininho que ele é. Ele tem milímetros, poucos centímetros. Então, essa fase é uma fase de desenvolvimento dos principais sistemas que nós temos. Então, começam com poucas células que vão virando tecidos, que vão virando estruturas específicas. Se tem uma dica nessa primeira fase, é a fase que a gente tem que ter mais cuidado com a saúde, que a gestante tem que tomar mais cuidado. Porque como ainda é muito pequeno, qualquer medicação, qualquer tipo de radiação, qualquer tipo de interferência pode atrapalhar o desenvolvimento desse bebê. Então, o primeiro trimestre ela é importantíssima para diminuir risco de malformações, por exemplo. Então, é uma fase importante. Ali, até o acompanhamento que a gente fala ali da importância do pré-natal, né, Ramon? Até para saber sobre a parte de nutrição, alimentação, os cuidados. Mas agora ali na metade da gestação, como que vai ser? Isso. Então, passando nessa primeira fase da gestação, a gente sempre brinca que o bebê já tem cara de bebê já. Então, ele já tem as estruturas, né? As pernas, os dedos, os braços, o rosto. E essa é a fase que o bebê começa a desenvolver os órgãos. Então, o osso começa a ficar mais mineralizado, o tecido começa a ficar mais desenvolvido. Então, o segundo trimestre ou a metade da gestação, próximo da metade da gestação, é a fase que esses órgãos se desenvolvem, né? Então, o marco é um bebê mais avançado, mais desenvolvido. Já tem coraçãozinho. Já tem coração, já tem pulmão. Já tem o órgão sexual, já tem as pernas, os dedinhos, começa a desenvolver cabelo, o olho. Então, é uma fase que, para a gestante que está acompanhando o pré-natal, é quando ela começa a ver que o bebê já tem feição humana. Que ele já começa a se movimentar ali também, os pais já ficam querendo mexer com o nenê. E no final, quais são as preocupações ali? Porque a gente sabe que tem uma preocupação ali do 7º para o 9º mês também, né? Isso. Aí a gente entrando no terceiro trimestre, né, que é o terço final da gestação, os órgãos já estão prontos, desenvolvidos, mas eles ainda não são funcionantes. Então, apesar de estar tudo pronto, ele ainda não funciona da forma que tem que acontecer. Por isso que, apesar do bebê estar pronto, ele não pode nascer. A gente luta para que esse bebê não nasça prematuramente, porque os órgãos ainda não funcionam, apesar de estarem bem desenvolvidos e formados. Então, o grande cuidado nessa fase para o bebê terminar o crescimento, o órgão começar a ficar funcionante, e no pré-natal a gente tem que cuidar para essa paciente não desenvolver doenças ou situações que esse bebê precise nascer, porque isso pode colocar a saúde dele em risco. E da mãe também. E da mãe também. Mas e já com as mudanças no corpo da mulher, Ramon, durante essa fase, são bastante mudanças, né? Exatamente. Então, sempre quando eu vou explicar isso para a paciente, hoje em dia tem diversos aplicativos, sites que acompanham o crescimento, cada fase o corpo muda também, né? Então, no início, uma coisa importante, principalmente na primeira gestação, é que a mama, ela termina o desenvolvimento na mulher, só quando ela fica grávida. Então, se uma mulher nunca teve um filho, nunca engravidou, a mama dela ainda tem algo para desenvolver. E na gestação, no início da gestação, isso começa. Então, é comum ela reclamar de dor nas mamas no início, que é essa mama terminando a sua formação. Com o passar da gestação,
a barriga vai crescendo, os hormônios que são liberados na gestação alteram a função das articulações, podem aparecer manchas no corpo, que mais? O intestino muda, a função da parte motora muda, então a gestação ela não só desenvolve um bebê, mas ela altera a saúde da mãe. Então, a grande preocupação, não só da parte física, que a mulher muda o seu corpo, é que isso pode propiciar desenvolvimento de outras doenças. E esse é a grande preocupação que o pré-natal tem. E já após o nascimento do bebê, como essa mudança hormonal e física na mulher? Porque, como você falou, tem muitas mudanças ali durante a gestação. Depois ela vai voltando aos poucos? Vai. Mas o final da gestação e o nascimento, ela é um período também de uma preocupação maior, porque o nascimento do bebê faz com que uma cascata de alterações fisiológicas e hormonais aconteçam, o que aumenta o risco para a saúde da mulher. Então, por exemplo, é a fase que tem mais risco de levar uma paciente à trombose. Então, mesmo que a paciente tenha parto normal e principalmente na cesariana, ela tem um risco maior de ter trombose, por alterações do corpo dela, tá? Tem a parte física, é óbvio, né? A barriga fica grande, fica esticado, então a barriga vai ficar um pouco mais flácida, demora um tempo para voltar. E da parte hormonal, isso também acontece, que pode afetar tanto as questões metabólicas da saúde da mulher, pode alterar a pressão, pode alterar a glicose, o funcionamento de alguns órgãos, quanto da questão psíquica. Né? A paciente do pós-parto, essa cascata de hormônios que se modificam com o nascimento do bebê, aumenta o risco de depressão pós-parto, aumenta o risco de dificuldades psicológicas com esse período tão turbulento que é o nascimento. Ramon, e agora o que caracteriza uma gestação de alto risco? Você falou ali de alguns problemas que pode ter depois, mas o que seria uma gestação de alto risco? A gestação de alto risco nada mais é que situações na gestação ou com a mulher que levem a risco para a saúde dela ou do bebê. Então, por exemplo, se a mulher tem hipertensão, ela vai ter uma gestação de alto risco, porque a pressão alta na gestação, ela pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê, ela pode alterar a saúde da mãe. Então, as doenças que aparecem ou que a mulher já tem antes de ficar grávida, podem fazer com que essa gestação leve a mais riscos. Então, diabetes, hipertensão, alguma malformação desse bebê, alguma característica sociocultural dessa paciente. Então, tem diversas situações que são avaliadas no pré-natal, por isso a importância do pré-natal, que fazem com que a gente caracterize a gestação de alto risco, que é em torno de 10% das gestações. Isso faz com que a atenção a essa mulher seja redobrada. Mas e apresenta alguns sintomas, assim, essa gravidez de alto risco? São através de exames, Ramon, que você vai descobrindo ali? Como que você vai percebendo esses cuidados especiais que essa mãe precisa? A gestação de alto risco, os sintomas ou as características dependem de qual condição está levando ela ao risco aumentado. Muitas delas têm sintomas, né? Como, por exemplo, algum mal-estar que a paciente está sentindo, um aumento da barriga acima do esperado, um aumento de peso acima do esperado, percepção de aumento de edema, principalmente nas pernas, no rosto, nos braços, mas isso vai muito de cada doença. Então, de acordo com a doença, a gente no pré-natal, a gente vai notando fatores de risco, situações de risco e a partir dali a gente investiga para configurar uma gestação de alto risco. E a gente sabe a importância também de você ter o acompanhamento do seu médico ali também, né? Porque a gente sabe, somente as mães aí de primeira viagem, elas já querem que nas primeiras semanas vai mexer o nenê. O nenê não está se mexendo, ele fica quietinho. Ou quando vai fazer o exame, não escutei o coração. Tudo isso já vai preocupando ali. Por isso que é importante saber todas essas fases também, né, Raul? Exatamente. Eu sempre falo isso com a paciente, a família em si, aproveitar a gestação para tirar dúvidas no pré-natal, para você estudar sobre a gestação. É muito quando a paciente entende as mudanças que o corpo dela vai ter, quais as situações de risco que a gestação pode causar, isso faz com que ela tenha mais segurança, que ela cuide mais e, consequentemente, ela acaba tendo uma experiência melhor de nascimento. Então,
se inteirar da gestação, se inteirar da sua saúde, não deixar só que o médico ou a equipe ou quem quer que esteja acompanhando a gestação seja o responsável e ela não trazer para ela a responsabilidade de se cuidar e de se informar, faz com que tenha uma gestação, mesmo que seja difícil, com um pouco mais de domínio do que está acontecendo. Ramon, e assim, quais que são os exames básicos assim que vão pedir para você ter um cuidado durante a gravidez, ali também durante a gestação? Tem alguns exames que as mães têm que fazer sempre? Existe. Então, óbvio que cada gestação a gente individualiza o acompanhamento, o tratamento, mas existem protocolos que são obrigatórios em toda gestação, que seja gestações de risco habitual, que é aquela paciente que aparentemente não tem nenhum risco na gestação fora do normal, e tanto de alto risco. Então, algumas ultrassonografias são importantíssimas, se não obrigatórias, mas importantíssimas. Tem alguns exames que a gente faz no início da gestação, no meio da gestação, no final da gestação, ou quando a gente desconfia de alguma alteração. Algumas recomendações e cuidados, né, em relação alimentação, atividade física, ao mínimo de consultas de pré-natal, a avaliação com dentista, com nutricionista, enfim. São diversos profissionais e diversas áreas que precisam ser focadas para que essa mulher tenha uma gestação mais segura possível. Essas dicas que você falou para a gente agora são até maneiras de você também prevenir uma gestação de alto risco, né? Você ter esse acompanhamento, esse cuidado também, né? Exatamente. Então, um exemplo, eu tive uma paciente que ela teve uma complicação na primeira gestação dela, que o bebê dela fez uma restrição de crescimento. O que isso quer dizer? O bebê cresceu menos do que o esperado na fase final. E o problema que ela teve foi uma hipertensão. Ela teve uma hipertensão gestacional que levou esse bebê a desenvolver pouco. Na outra gestação, ela falou: Ramon, o que eu posso fazer para diminuir o risco que eu tive na primeira? E existem diversas orientações que podem sim diminuir, como atividade física, como a suplementação de algumas vitaminas, como a nutrição adequada, como alguns exames específicos que ela, por ter tido um histórico, deveria ter feito. E nasceu tem pouco tempo o bebê dessa paciente, e nessa gestação ela não teve. Então, dá para a gente garantir que foi a prevenção? Acredito que não, mas com certeza isso influenciou. Esses cuidados aí. O povo está interagindo, doutor Ramon, vamos lá. Doutor, na gestação gemelar, deve-se tomar 2 comprimidos de sulfato ferroso? É a Josiane que fez a pergunta, não falou de qual a cidade. Bom, obrigado pela pergunta, Josiane. A quantidade de ferro que é recomendado na gestação varia de acordo com uma avaliação nutricional, qual que é a situação, né? Mas a gestação gemelar é uma gestação que já é uma gestação que exige mais da paciente, porque são 2 bebês sugando os nutrientes, oxigênio, vitaminas, minerais da mãe. Então, no geral, é uma paciente que a gente tem que ter um cuidado maior com a parte nutricional. Aqui não é o espaço para a gente fazer uma prescrição, até porque seria uma irresponsabilidade minha, mas a dose depende muito, né, da avaliação do paciente. Mas o sulfato ferroso é uma opção de ferro que a gente usa muito no pré-natal. É isso aí, ainda mais, como ele falou, para gêmeos aí tem um cuidado mais especial ainda, são 2 serzinhos ali. Mas, doutor, gratidão, obrigado. E o Instagram do doutor é muito legal também, que ele dá essas dicas, ele tira as dúvidas. Eu estava te acompanhando no final de semana aí, eu vejo as perguntas, que interessante. E são curiosidades que ajudam mesmo as mãezinhas ali no começo, até nem só as de primeira viagem, até as outras em dúvida do que aconteceu no primeiro e se vai acontecer no segundo, como ele falou aqui agora, esses cuidados especiais. Doutor Ramon, gratidão, obrigado e bom retorno aí para o consultório. Eu que agradeço. Obrigado.